Já imaginou se de repente você descobrisse que tem a habilidade de se tornar invisível? O que você faria? Como usaria esse dom? Hoje iremos recapitular um filme bem interessante de fantasia e ficção chamado O Garoto Invisível, de 2014. No início do filme, vemos um garoto chamado Michele Silence, indo de bicicleta para a escola em Trieste, na Itália. Ele tem uma nota de 50 euros com a qual pretende comprar uma fantasia para uma festa. Na escola, ele se senta atrás de sua paixão de longa data, chamada Stella. A aula deles aquele dia é interrompida por uma policial chamada Giovanna, que, por acaso, também é mãe de Michele. Ela está lá para perguntar sobre o desaparecimento de um aluno. Giovanna então pede à classe que avisasse a polícia caso alguém tenha notícias do desaparecido. Depois que ela sai, o nariz de Michele começa a sangrar, então ele corre para o banheiro. Os valentões que o incomodam há muito tempo aparecem e ameaçam ele com uma arma de paintball, mandando que ele entregasse todo o seu dinheiro. Ele volta para casa desanimado com o incidente, então tira o dinheiro que havia economizado e decide comprar uma fantasia com ele. Michele então visita uma velha loja de fantasias e pergunta por uma fantasia de super-herói. O vendedor da loja entrega a ele um macacão e uma capa, afirmando ser uma roupa de super-herói chinês. Michele não parece gostar muito da fantasia, mas a compra mesmo assim. Quando Giovanna volta do trabalho para casa, ela vê Michele sentado no sofá, já fantasiado e se recusando a ir à festa por pensar parecer um estúpido. Ela afirma que ele está bonito, então o manda para a festa. Lá, ele se diverte e até conversa com a sua paixão Stella. Mas certo momento, os valentões reproduzem vídeos de Stella caminhando na rua e falam para todos que o vídeo estava no celular de Michele e que ele estava perseguindo ela. Envergonhado, ele corre para o banheiro e se tranca lá dentro. Todos os seus colegas batem na porta do lado de fora, mandando ele abrir e gritando muito, caçoando dele. Michele está frustrado e deseja ser invisível. Quando ele fala isso, de repente as luzes se apagam. Na cena seguinte, nós o vemos pular da janela do banheiro e voltar para casa correndo. Já pela manhã seguinte, ele acorda com seu cachorro latindo. Ele não lhe dá muita atenção e vai para o banheiro escovar os dentes. Quando ele se olha no espelho, fica chocado ao ver apenas seu roupão e a escova. Seu corpo estava invisível no espelho. Michele sai correndo e, se olhando em um outro espelho grande, tira seu roupão. Então sua mãe entra no quarto e o ignora completamente, provando apenas que ele estava realmente invisível. Quando ela começa a olhar ao redor, Michele rapidamente escreve um papel dizendo que tinha ido para a escola mais cedo e o coloca na cama. Ela lê e depois vai para a sala, onde liga para ele de seu telefone. Então ele rapidamente atende e diz para ela que estava bem. Confuso sobre o que fazer a seguir, ele se veste com roupas de mangas compridas. Depois de cobrir cada parte de seu corpo, ele vai para a escola e observa Stella de longe. Michele então percebe o valentão da escola e planeja ensinar a ele uma lição por incomodá-lo tanto. Ele tira a roupa e vai para a escola nu e invisível. Durante a aula, ele pega a arma de paintball do valentão e a usa na professora, fazendo ela suspendê-lo. Então Michele vai até o vestiário das garotas e as observa se despir. De repente, uma toalha cai sobre ele, deixando sua silhueta evidente para todos. Nesse momento, seus poderes começam a desaparecer, tornando-o visível novamente. As meninas gritam muito quando veem ele nu debaixo da toalha. No dia seguinte, Michele está em sala de aula, onde um psicólogo chamado Basile está dando uma palestra sobre a saúde mental dos adolescentes. Pois 2 colegas de Michele tinham fugido de casa no último mês, então ele acha que é necessário entender a maneira de pensar dos adolescentes. Enquanto Michele ouve a palestra, suas mãos começam a brilhar e de repente elas desaparecem. Felizmente a aula acabou e ele saiu correndo antes que alguém pudesse vê-lo desaparecer. Ele corre para casa, cobrindo todas as partes do corpo e chegando em seu quarto, lá ele vê sua irmã mais nova chamada Candela. Ele a pede para sair enquanto fica de costas para ela. Candela suspeita, então abre e fecha a porta para fazer parecer que ela saiu. Michele não se vira para verificar e começa a tirar suas roupas. Quando ele se vira, Candela grita de medo vendo que seu irmão estava invisível. Michele acalma e diz que seu traje lhe deu superpoderes. Enquanto isso, na delegacia, o psiquiatra Basile trabalha com Giovanna investigando os adolescentes desaparecidos. Giovanna insiste que eles podem ter sido sequestrados, mas Basile argumenta que eles estão apenas sendo rebeldes, o que é normal para sua idade. Quando Giovanna volta para casa, Michele ainda está invisível. Giovanna conversa com alguém ao telefone, revelando que Michele é adotado. Ouvindo isso, ele fica muito surpreso e magoado, então vai para um balanço na praia perto de sua casa. Enquanto ele está se balançando, Stella chega lá e pensa que ele era um fantasma. Ela não parece estar com medo e, em vez disso, pede a ele para ser seu amigo. Ele faz uma carinha sorridente na areia para se comunicar com ela, então os dois decidem se encontrar novamente. Depois que Stella sai, Michele vê um homem próximo olhando para ele, embora ele esteja invisível. O homem então se afasta usando uma bengala, revelando ser cego.
Aquela noite, Mikkeli visita a casa de Stella. Ela está encantada por ter feito um amigo invisível. Os dois se beijam, mas nesse momento os poderes de Mikkeli começam a desaparecer. Então ele foge antes que Stella possa ver seu rosto. Mais tarde, Stella está sozinha em sua aula de ginástica, quando de repente um dardo tranquilizante atinge suas costas, fazendo-a cair no chão inconsciente. Nesse momento, Mikkeli, decidido a contar sobre seus poderes de ficar invisível, se dirige para o local onde ela fazia seus treinamentos de ginástica. Quando ele chega ao prédio, ele vê um homem mascarado carregando Stella. Mikkeli ataca o homem e o cachorro morde sua mão. No entanto, o homem consegue escapar com a garota. Mais tarde, a polícia chega ao local. Eles acham que os adolescentes que sumiram não estavam fugindo, mas sim foram sequestrados. Stella acorda em um lugar estranho com a cabeça presa a vários fios, então vê o psiquiatra Basile, que começa a interrogá-la. O que acontece é que era ele quem estava sequestrando os adolescentes. Eles fazem alguns testes na garota e depois a colocam numa cela onde estavam seus dois colegas que tinham desaparecido. No dia seguinte, Mikkeli está sozinho numa praia próxima à sua casa, quando de repente o cego que ele viu no dia anterior aparece na frente dele. O homem responde a todas as perguntas de Mikkeli antes mesmo que ele pergunte, como se ele pudesse ler mentes. Quando Mikkeli pergunta quem era ele, o homem revela que seu nome é Andrei e que ele era seu pai. Mikkeli corre à sua frente e o acusa de mentir. Então Andrei começa a contar sua história. Ele conta que costumava ser um homem normal de uma pequena cidade na Rússia, até que uma explosão nuclear devastadora atingiu a cidade. A radiação matou muitas pessoas e fez uma mudança permanente em outras. Isso fez com que seu DNA sofresse mutação, dando-lhes habilidades sobre-humanas, como voar, telepatia, ser invisível e assim por diante. Essas pessoas eram chamadas de os especiais e foram levadas a um acampamento paramilitar chamado a Divisão, para serem usadas como armas. A Divisão usou eles além de sua capacidade, pois quanto mais potência os especiais usavam, mais fracos eles ficavam. Outro efeito colateral disso é que todos ficaram inférteis, ou seja, não podiam gerar filhos, exceto Andrei e a mãe de Mikkeli. Assim, portanto, criar novos especiais era impossível. Porém, eles dois, como não sofreram esse efeito colateral de não poderem ter filhos, deram à luz a Mikkeli, que foi a primeira criança nascida de duas pessoas especiais. Mas assim que ele nasceu, os agentes da Divisão o quiseram levar embora. Então seus pais decidiram fugir com Mikkeli e tiveram sucesso. Porém, o pessoal da organização perseguiram o casal para ter a criança de volta. O pai de Mikkeli tinha o poder de ler as mentes das pessoas, enquanto sua mãe tinha o poder de ficar invisível. Andrei conseguiu fugir com Mikkeli, mas sua esposa foi morta pela Divisão. Andrei sabia que Mikkeli não estava seguro com ele, então decidiu por bem colocá-lo na frente da porta da casa de Giovanna após ler sua mente e confirmar que ela era uma boa pessoa. Porém, recentemente, o pessoal da Divisão descobriu que o garoto especial morava naquela cidade. Então eles estão sequestrando adolescentes e testando-os para ver se são especiais. Depois de ouvir sua verdadeira origem, Mikkeli fica chocado. Ele quase não acredita, mas Andrei diz a ele que não tinha muito tempo para conversar, pois o pescador ao lado deles acha que Andrei é um sequestrador e estava desconfiado, então iria chamar a polícia logo. Andrei entrega a Mikkeli um terno que fica invisível junto com seu corpo. Ele então usa seus poderes mentais e tira a memória sobre eles na cabeça do pescador, indo embora em seguida. Logo depois, a polícia chega junto com Basile. Giovanna revela a ele que Mikkeli é adotado, o que faz Basile acreditar que ele poderia ser o garoto especial. Ele se oferece para levá-lo até a sua casa. Quando eles chegam em casa, Mikkeli percebe um ferimento na mão de Basile, no local exato onde seu cachorro havia mordido o sequestrador de Stella. Ele olha para o homem com desconfiança e tenta fugir. Porém não consegue, pois Basile já havia bloqueado as portas e planejado sequestrá-lo. Mikkeli corre para uma outra sala e tira suas roupas, tornando-se invisível. Ele consegue escapar, porém Basile segue ele. Quando eles estão nas ruas, Mikkeli vê o valentão da escola em sua motocicleta. Ele se senta atrás dele e pede que ele vá embora rapidamente, senão o homem os pegaria para matar. Eles então fogem e ao chegarem numa área segura, Mikkeli se revela a ele e o conta sobre o rapto de seus colegas. Enquanto isso, Stella e seus amigos veem uma saída de ventilação no teto. Eles sobem um no outro e Stella consegue sair. Enquanto se escondia dos guardas, ela sobe uma torre e alcança uma luz refletora. Acreditando que seu amigo invisível poderia a encontrar, ela faz um desenho de carinha sorrindo na luz e aponta para as nuvens. Nesse momento, Mikkeli vê o rosto sorridente e percebe que Stella está tentando mostrar onde estava. Ele e o valentão seguem a luz, mas assim que chegam, Stella é pega pelos guardas. O valentão causa um mau funcionamento elétrico usando a sua arma de paintball quando Mikkeli invisível entra. Ele vê Basile e seus homens monitorando Giovanna e Andrei, que se uniram para encontrá-lo. Então ele avança e nocauteia um guarda. Usando sua arma, ele ameaça o outro guarda para abrir a cela onde Stella e os outros estão presos.
Depois de libertá-los e prender os guardas lá dentro, Mikkeli se revela a seus amigos, que ficam bem surpresos. Os garotos querem fugir, mas Stella insiste que eles devem salvar um velho que ela viu trancado em uma outra sala antes. Mikkeli então vai com ela para salvar o tal homem, porém Stella o leva para os vilões em vez disso e aponta uma arma para ele. Então ela de repente fica inconsciente e um velho atrás dela surge e começa a falar. O que acontece é que ele tem o poder de controlar as mentes das pessoas, onde ele tem controlado Basile e Stella para trazer Mikkeli até ali. Ele então leva os dois para um submarino e os coloca nele, sendo levados em seguida para o mar. Depois disso, Andrei e Giovanna chegam no local e encontram lá o valentão. O navio tinha sido programado para explodir em alguns segundos, então eles rapidamente salvam as duas crianças sequestradas e Basile, que estava preso lá dentro. Andrei lê a mente de Basile e percebe que alguém o estava controlando. Então eles rapidamente se afastam do navio, que explode em pedaços logo depois. De volta ao submarino, Mikkeli descobre seu poder de telecinesia e começa a destruir o lugar. Usando seus poderes, ele consegue matar os homens e salvar a si mesmo junto com Stella. Eles finalmente voltam para a costa, onde muitas pessoas estão esperando por eles. Mikkeli fica invisível na frente de todos, exibindo suas habilidades. Andrei diz a Mikkeli que precisa remover a memória de todos porque a divisão virá atrás deles novamente. Mikkeli se despede de Stella e a beija, achando ser a última vez. Andrei diz a ele que vai embora depois de apagar a memória de todos, mas ele sempre saberá quando Mikkeli precisar dele. Todos então retornam à sua vida normal. A cena corta então para algum lugar na Rússia, onde a mãe de Mikkeli, que todos pensavam estar morta, na verdade só tinha sido ferida no confronto. Ela havia derrotado a divisão naquela época e agora a está governando. Na verdade, foi ela quem enviou aquelas pessoas para trazer Mikkeli de volta para ela, onde agora ela está contra todas as pessoas normais que olham para eles como se fossem aberrações. Em seguida, um guarda informa que embora eles tenham perdido Mikkeli, eles encontraram sua irmã gêmea, Natasha. Um clipe do passado nos mostra que Andrei fugiu com 2 filhos naquele dia. O filme termina com o guarda dizendo à mãe de Mikkeli que Natasha estava em algum lugar em Marrocos, sugerindo assim então uma sequência desse filme. Pânico na neve. O filme começa em um resort de esqui na Nova Inglaterra, em Monte Holston. Aqui já vemos os 3 amigos protagonistas chamados Joe, Dan e sua namorada chamada Parker. Joe e Dan são melhores amigos desde a infância e fazem viagens de esqui todos os anos por tradição. Sempre que vão, Joe flerta com a operadora de teleférico para conseguir ingressos mais baratos. Porém, dessa vez ela não estava lá, mas sim um homem que a substituía naquele dia de trabalho. Então eles têm a ideia de usar Parker para flertar com o operador a fim de conseguir os ingressos baratos. Enquanto ela está na sua missão, Joe reclama com Dan por ter trazido sua namorada para aquela viagem que era apenas para homens, dando a entender que ele não gostava muito de Parker. Por ela não saber esquiar, Joe fala para Dan que não seria tão divertido. Ele então se desculpa, dizendo que achava que seria bom trazê-la porque eles iriam se relacionar melhor. Eles finalmente pegam um teleférico e partem para o topo da montanha. No caminho, Joe critica Parker por fumar demais, fazendo ela lançar um insulto de volta para ele. Dan, no meio dos dois, tenta lidar com a situação. De repente, o elevador para de funcionar. Então as pessoas que também estão na máquina reclamam de frustração. Mas logo eventualmente o elevador volta a funcionar e eles alcançam o topo. Enquanto esquiam, Dan e Joe não conseguem se divertir por causa de Parker. Ela cai a cada poucos minutos, irritando Joe ainda mais. A noite chega e eles voltam da montanha, ficando hospedados em um resort. Os 2 amigos conversam sobre a viagem fracassada enquanto comem pizza. Joe então sugere que eles peguem o último elevador para o topo da montanha e esquiem como costumavam fazer antes. Parker ouve a conversa deles e se desculpa por ter arruinado a viagem. Dan se sente mal por ela, então ele a pede para se juntar a eles novamente. Ela, no entanto, quer ficar em seu quarto dizendo não querer atrapalhar ainda mais, porém Dan insiste. Então os 3 partem novamente para o seu destino rumo à montanha. E lá estava o mesmo homem com quem Parker flertou para conseguir os ingressos. O grupo então pede a ele para deixá-los ir uma última vez, porém o homem ri deles dizendo que não pagaram o preço total nem na primeira vez. Além disso, o elevador estava fechando por conta de uma tempestade que se aproximava, então eles não poderiam ir novamente. O operador está decidido sobre não deixá-los ir, mas por fim aceita, pois eles pedem insistentemente. O grupo então parte no teleférico, olhando animadamente para as pessoas esquiando lá embaixo. Enquanto isso, um colega de trabalho se aproxima do operador do teleférico e lhe conta sobre a programação da semana. O homem rebate, dizendo que estará de folga do trabalho para o casamento de seu irmão. Ele então sai para falar com o gerente e deixa o colega de trabalho cuidando do teleférico. Porém, antes de sair, ele informa que tem 3 pessoas ainda lá em cima para descerem, então ele não pode parar até que eles voltem.
Um pouco depois disso, o homem então vê 3 pessoas descendo a montanha. Ele presume que aquelas são as pessoas sobre as quais o operador estava falando, e nesse momento ele então para o teleférico, sem saber que Dan, Joe e Parker ainda estão nele. No início, quando o teleférico para, o grupo pensa que é apenas um pequeno inconveniente, como havia acontecido anteriormente naquele dia. Joe nesse momento grita de frustração, mas todos na estação já foram embora. Além disso, a temperatura está caindo a cada segundo, fazendo o grupo estremecer de frio, apesar de estarem bem vestidos. Eles conversam sobre vários assuntos para se manterem entretidos, sem saberem o que estaria lhe esperando logo mais. Eles ficam calmos por alguns minutos, mas eventualmente começam a entrar em pânico quando as luzes também se apagam. Agora eles sabem que o elevador não parou por causa de um mau funcionamento, mas sim que alguém o parou propositalmente. Nesse momento então eles continuam gritando, esperando que alguém os ouçam. Parker enlouquece dizendo que ninguém sabe que eles estão ali, mas Dan acredita que o elevador parou por causa de alguma queda de energia e que eles serão resgatados em breve. O casal então começa a discutir em um momento de pânico, quando Parker de repente lembra que era domingo, e a estação diz que não abrirá até a próxima sexta-feira. Então, se ninguém vier procurá-los, eles ficarão presos ali em cima por quase uma semana. Os amigos dizem uns aos outros que eles ficarão bem, mas o pânico é visível em seus rostos. Algum tempo depois, Joe precisa urinar, mas como não tem nenhuma outra maneira, ele levanta a barra de segurança e faz ali mesmo. Parker geme de nojo enquanto Dan fica quieto. Então, de repente, começa a nevar forte. A tempestade que o operador havia falado antes aumenta ainda mais o problema do grupo. Algum tempo depois, um limpa-neve aparece e se dirige a eles, fazendo o grupo acenar e gritar muito para chamar a atenção. O motorista finalmente para o veículo logo abaixo deles e eles então ficam aliviados por acharem que logo serão resgatados. Mas acontece que aquele homem não os viu ou ouviu. Ele simplesmente tinha parado por causa da tempestade de neve. Com o rádio, ele contata o pessoal da base e eles mandam que volte imediatamente para encerrarem aquele expediente. Então, o homem vira seu veículo enquanto o grupo grita para ele parar. Infelizmente, ele não conseguiu ouvi-los por causa da forte tempestade. Eles jogam seus equipamentos de esqui no veículo, mas ele não os nota e simplesmente vai embora. Algum tempo depois, Parker tira uma das luvas para fumar, mas ela acidentalmente a derruba. Então, depois disso, eles já sem muita esperança veem que a única saída é um deles pular e conseguir ajuda. Dan se oferece para fazer isso e acredita que vai ficar bem, já que o chão estava coberto de neve. Joe tenta impedi-lo, dizendo que deveriam esperar até o amanhecer, mas Dan é inflexível. Parker e Joe repetidamente insistem para que ele desista, no entanto, Dan joga sua prancha de snowboard no chão e em seguida pula do teleférico. Consequentemente, por não ter calculado a altura direito, ele quebra as 2 pernas quando atinge o chão. Os outros 2 perguntam se ele estava bem, mas ele só consegue ouvir alguns resmungos por alguns segundos. Dan fica horrorizado ao ver os ossos de suas pernas expostos. Agora, sem poder se mover, ele não tem como descer a montanha para buscar ajuda. Parker então joga seu lenço para que ele possa usá-lo para estancar o sangramento, porém ele voa e cai no topo de uma árvore. Joe então tira seu cachecol, forma uma pequena bola e a joga em direção ao seu amigo. Ele cai perto, mas o osso se expõe ainda mais quando Dan tenta alcançá-lo. Depois de amarrar em torno de suas pernas, Dan pede a Joe para ele tentar ir pelo cabo de aço até a torre de suporte mais próxima a fim de conseguir ajuda urgentemente. Todas as torres têm escadas, então Joe conseguiria usar uma delas e descer tranquilamente em segurança. Joe hesita, alegando que dificilmente poderia fazer tal coisa, pois a distância entre seu banco e a torre mais próxima era relativamente longa. Sabendo também que cortaria as mãos tentando devido ao cabo de aço congelado, porém concorda, pois era para ajudar o seu melhor amigo. Quando então eles começam a ouvir uivos ali próximo. Acontece que uma matilha de lobos sentiu o cheiro do sangue de Dan e estão se aproximando dele. Dan então enlouquece e grita por ajuda, chamando ainda mais a atenção dos lobos. Joe sobe no banco do teleférico, mas desliza de volta por causa da camada de gelo. Então o lobo aparece na frente de Dan e rosna para ele. Ele fica em choque, com medo de fazer qualquer movimento. Parker, desesperada, joga sua prancha de snowboard no animal e o faz ir embora. No entanto, não demora muito e ele é cercado por um grupo inteiro deles. Dan percebe que não há como sobreviver àquilo, então pede a Joe para não deixar Parker olhar para baixo enquanto os animais o cercam. Joe segura o rosto de Parker e os 2 choram, enquanto os lobos ferozmente devoram Dan. Algum tempo depois, tudo fica em silêncio. O único barulho que podem ouvir é o uivo dos lobos à distância. Parker culpa Joe por não impedir Dan de pular. Joe se defende afirmando que implorou para que ele não fizesse isso, então eles começam a discutir e culpar um ao outro. Porém, no final, se abraçam e choram. A noite então passa enquanto os 2 adormecem.
O dia então amanhece e Parker acorda com sua mão agarrada na barra de segurança, porém sem a luva. Ela tenta tirá-la, mas sua mão está congelada junto com a barra. Ela dolorosamente se esforça, mas a pele de sua palma se rasga no processo. Os dois têm queimaduras graves e não poderiam sobreviver mais nenhum dia naquele teleférico. Joe sugere que ele tente chegar à torre de suporte novamente, mas Parker quer que esperem algumas horas a mais para ver se alguém aparece, já que era de dia. Um pouco mais tarde, Joe adormece e Parker, nesse momento, sem aguentar mais, urina em si mesma. Então, desesperada com toda aquela situação, ela começa a chorar. Quando ele acorda, os dois conversam sobre coisas diferentes em suas vidas. Joe conta a ela como ele e Dan se conheceram na escola primária. Certo momento, ele afirma que desde que Dan morreu tentando salvá-los, eles não deveriam deixar que sua morte tenha sido em vão, então Joe sobe no seu assento novamente para tentar chegar à torre de suporte. Dessa vez, porém, o gelo derreteu, tornando assim mais fácil para ele seguir em frente. No entanto, quando ele pisa no assento, um parafuso que prendia a cadeira ao cabo fica perigosamente solto, fazendo a cadeira balançar. Ele de alguma forma consegue ter forças e chegar a outra cadeira, mas suas palmas estão cortadas por conta do cabo de aço. Joe não desiste e segue mais em frente, conseguindo então assim chegar à torre de apoio, enquanto lá embaixo um lobo esperava por ele. Parker atira seu bastão de esqui para o chão a fim de ajudar Joe a lutar contra o lobo quando ele chegasse lá. Ele finalmente consegue descer, porém logo é atacado pelo animal. No entanto, ele consegue se defender com seu bastão, podendo afugentar todos eles que tentam se aproximar. Nesse meio tempo, ele rapidamente sobe na prancha de snowboard e desce a montanha. Porém, logo atrás, uma matilha de lobos o segue. Parker grita para que tome cuidado enquanto ele desaparece na montanha. Agora ele está sozinho no frio, esperando que Joe volte com ajuda. No entanto, as horas passam, mas ele não volta. Parker começa a supor que os lobos tenham pego ele, mas não querendo acreditar nisso, ela ainda o espera, pela sua própria segurança. Ela fica lá até o dia amanhecer, porém ele não voltou. Parker então se move ao redor do assento, fazendo com que o parafuso se mexa de uma forma mais agressiva. Eventualmente o assento cai e uma de suas pernas fica presa debaixo, quebrando-a no processo. Parker então se recompõe e rasteja ladeira abaixo na neve. Depois de um tempo, ela se depara com a cena horrível dos restos mortais de Joe. Mas antes que ela possa reagir, aparece um lobo bem na sua frente. Porém, como ele estava cheio depois de ter devorado Joe, não a ataca. Parker, de alguma forma, consegue chegar na beira da estrada e adormece fraca, esperando por ajuda. O filme termina quando um carro aparece e um homem desce, a resgatando em seguida daquele tão terrível e real pesadelo. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!